Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí. Boa tarde, Eli Lopes. As informações, infelizmente, não são boas, Amadeu. A cirurgia, nesse momento, que está sendo feita no garoto e que deve durar pelo menos mais 1h30, faz uma avaliação também do seu quadro de saúde. Existem especulações, foram divulgadas algumas especulações de que ele poderia se submeter a uma cirurgia de amputação das pernas e dos braços. O último boletim médico, nós conversamos agora com os médicos, alguns deles que atuam inclusive na cirurgia nesse momento, eles dizem que ainda não é possível dizer se o garoto passará por algum tipo de amputação, mas admitem que a situação é gravíssima, que existe um risco muito grande dessa amputação acontecer, mas nesse momento eles estão fazendo uma avaliação de todo o quadro clínico dele, ao mesmo tempo que fazem uma cirurgia. O trabalho nesse momento, Amadeu, e a cirurgia está sendo feita por uma equipe com 20 especialistas diante da complexidade dessa cirurgia. A expectativa deles é que possam recuperar o estado de saúde geral dele, porque ainda corre risco de vida, o risco de morte. Segundo os médicos, 70% do seu corpo foi completamente queimado por causa da descarga elétrica, lá no bairro Matadouro. Mas existe também uma situação muito grave dos órgãos internos. Houve queimadura nos órgãos internos e ele tem alguns problemas nos órgãos internos. Então, os médicos estão se concentrando na recuperação desse estado clínico geral. E só depois vão poder falar a respeito de algum tipo de consequência que possa levar à amputação. É uma cirurgia complexa, deve demorar pelo menos mais 1h30. É uma cirurgia arriscada. Inclusive, os familiares do garoto, do Ernesto Emanuel, de 8 anos, tiveram que assinar um termo de responsabilidade diante da complexidade dessa cirurgia. Ele poderia não suportar ao processo cirúrgico. A situação é grave. O médico que conversou conosco, o doutor Luiz Luiz, disse que existe inclusive o risco de algumas sequelas importantes, como por exemplo ele não poder falar e outras sequelas que estão sendo avaliadas pelos médicos nesse momento. Mas a grande preocupação agora dos 20 médicos que participam dessa cirurgia, dos 20 especialistas, é fazer com que ele possa sobreviver a esse processo. A situação é grave e os médicos esperam reverter essa situação ainda, Amadeu. José, é triste a gente ter que estar dando essa notícia, né? Porque a informação até que ele já perdeu um olho, né? A visão de um olho ele já perdeu, é isso? Você confirma, José? Ele tem um ferimento muito grave no olho esquerdo que deve comprometer a visão. E os médicos, eles vão, à medida que estão realizando o processo cirúrgico e fazendo a avaliação, eles vão vendo aquilo que ele deve perder durante esse período, por causa dessa descarga elétrica que aconteceu ontem lá no bairro Matadouro. O que eles sabem é que existe uma dificuldade muito grande em ele sintetizar, ou se recuperar até com a alimentação que ele recebe. Atualmente ele está entubado e sondado, ele está se alimentando por sonda, mas as complicações nos órgãos internos desse garoto são tão graves que ele sequer consegue retirar a energia necessária desses alimentos. Então, é uma situação grave que os médicos avaliam ainda com muito cuidado para dizer o que exatamente ele deve perder, vamos dizer assim, se ele vai perder as pernas, os braços. O que se sabe é que existem queimaduras gravíssimas nas pernas e braços e nos órgãos internos também. É triste demais aí, e a gente tem que orar a Deus que dê força aí para o Ernesto Emanuel da Silva Moraes, de 8 anos, sobreviver nessa luta aí que ele está tendo. É uma luta pela vida e com a ajuda dos médicos do Mediplan, Joelson. Obrigado, viu, pelas informações.